Olá, galera do sétimo ano! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e nessa aula nós vamos fazer alguns exercícios de revisão do Sudeste e da região Norte. Então, pega o seu livro, seu livro de atividade, lápis e borracha e vamos lá. Partiu? Então, no seu livro de atividades, página 16, tem um mapa mostrando aonde estão as usinas hidrelétricas do Brasil. Então, quando tem ali os pontinhos laranja, são os locais de produção de energia hidrelétrica. Repare que há uma concentração, certo? Aqui na região Centro-Sul. E algumas que se espalham, né, por outras regiões do Brasil. Mas a gente repare que a concentração está aqui no Centro-Sul. As regiões do Brasil concentram a maior... que regiões do Brasil concentram a maior parte das usinas hidrelétricas? As regiões Sul e Sudeste, ou o Centro-Sul, a gente pode chamar assim também. Pesquise duas razões para essa distribuição desigual. O relevo, lembra? Rio de planície e navegação. Rio de planalto, né, com quedas e acidentes no meio do caminho, ótimo para geração de energia. Então, é a característica do relevo, predominantemente constituído de planaltos, o que possibilita a presença de rios caudalosos, com muita queda d'água e elevada concentração demográfica industrial, fatores que ampliam a demanda por energia elétrica. Então, a maior população de todas as regiões são as regiões mais populosas, é onde tem uma industrialização mais acelerada, então demanda uma maior quantidade de energia. Então, por esses motivos, há essa concentração de usinas hidrelétricas. Na página 16 ainda do seu livro de atividade, em meados do século XVIII, o Nordeste provia a maior parte da riqueza explorada por Portugal. A partir de então, o Sudeste se tornou a mais importante região econômica do Brasil. Cite três fatores que contribuíram para o Sudeste assumir a liderança econômica e política do Brasil. Primeira, descoberta do ouro. Gente, foi muitas pessoas para lá tentar explorar essa riqueza natural. Outra situação foi a transferência da capital, então, de Salvador para o Rio de Janeiro. E ainda um terceiro fator é a questão da cafeicultura, certo? A produção de café estava crescendo, muita gente comprando o café brasileiro, altas exportações e então muita gente migrando, né? Não só o centro econômico, como também as pessoas. Muita gente migrando de uma região e indo buscar novas oportunidades na região sudeste. Qual dos estados do Sudeste gera mais capital ao país pela produção industrial? São Paulo. Em relação à economia estadual, em qual dos estados do Sudeste o papel da atividade industrial é proporcionalmente mais significativo? Então, no Espírito Santo, onde a atividade industrial responde por cerca de 40% do PIB. Não confundam, não é o estado mais industrializado do Sudeste, mas dos 4 estados, das 4 unidades da federação, é o que tem a atividade industrial como principal fonte de renda, né, da formação do PIB. Mesmo tendo considerável parcela do PIB regional, o setor industrial é superado por outro na região Sudeste, que é o setor terciário, comércio e prestação de serviço. É onde mais emprega pessoas, é a circulação do dinheiro, né, entre capitais, serviço, o capital, né, que circula entre o comércio e prestação de serviço é muito grande, são bilhões e bilhões. Na página 21 do seu livro de atividade, para escrever as regiões, o nome das unidades da Federação da Região Norte. E as capitais, né? Então, Palmas, Tocantins, Pará, Belém, Amapá, Macapá, Roraima, Boa Vista, Amazonas, Manaus, Acre, Rio Branco, Rondônia, Porto Velho. Qual é o clima predominante na Amazônia? Equatorial úmido, é o nome do clima. É o nome do clima.
Agora, quais são as características? Calor e umidade o ano inteiro. Essa é a característica marcante do clima equatorial úmido. Muito calor o ano todo, a temperatura varia muito pouco ao longo do ano, só que daí tem essa questão aí do índice pluviométrico. É muita chuva, né? Praticamente o ano todo. Então, a floresta amazônica é formada por um grande conjunto de espécies vegetais e de diferentes alturas. São aqueles estratos, né? A mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Sempre alagado, alagado somente com fortes chuvas, nunca alagado. E ainda tem uma questão, lembrando, né, dos estratos, a questão do dossel. Toda vez que a gente vê a região amazônica, uma imagem aérea da região amazônica, a gente vê como se fosse uma grama com o rio no meio. Aquela grama, aquele matinho ali, é somente a copa das árvores mais altas que se juntam. Então, a gente vê a parte da copa das árvores, mas dentro a gente não vê, porque é uma mata fechada, certo? Então, abaixo do dossel da floresta, que é essa parte mais alta, né, das folhagens, é que se revela cerca de 40 metros. Encontram-se em árvores de médio porte, vegetação arbustiva, rasteira, árvore de médio e pequeno porte. Então, a biodiversidade é muito grande. A região amazônica tem a maior biodiversidade do planeta. Olha esse rio de meandro, gente. Cada curva dessa. Sabe por quê? É uma curiosidade. Sabe por quê que os rios amazônicos, eles são em formas de meandros, né, de curva? Porque como é um rio, é uma região de planície, a água escoa mais lentamente. Então, no processo de formação do leito do rio, ele ia desviando de todo e qualquer, tipo rocha que tinha no meio, vegetação, ele ia desviando dos obstáculos e foi então cavando seu leito em forma de meandros. Pesquisa como são denominadas essas curvas. Então, são denominadas meandros, tá? É um rio meandrante. 3 distintas formações ou subdivisões da floresta são conhecidas. Aí é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Mata de igapó, lá embaixo, relevo mais baixo, o ano todo alagado. Mata de várzea, alaga somente no período de muita chuva. E mata de igapó é o ano todo, aliás, mata de terra firme não alaga nem quando tem muita chuva. Então, igapó, várzea, terra firme, lá em cima da copa das árvores do dossel. Quais são as atrações naturais do município de Presidente Figueiredo? Cachoeira, gente, caverna, gruta, natureza. É um passeio muito legal. Que tipo de turismo se desenvolve nesse município? Ecoturismo, é o turismo ecológico, né? A gente vai conhecer a natureza, é bem legal. Opa! E na página 28 do seu livro de atividades, qual a relação, em relação às unidades de conservação, responda as questões. Qual é a diferença entre unidade de uso sustentável e de proteção integral? Então, a unidade de conservação e de proteção integral são destinadas exclusivamente à preservação e à pesquisa científica para garantir a manutenção da vida terrestre e dos ambientes naturais. As unidades de conservação de uso sustentável, por sua vez, têm usos diversos e diferentes características e níveis de preservação. A exploração é permitida conforme o limite e as normas estabelecidos pelas leis de proteção ambiental. Então, são áreas preservadas, gente, para ali cuidar do meio ambiente, para que não desapareça toda aquela biodiversidade, certo? Os ribeirinhos podem utilizar a natureza de forma sustentável. Por quê? Porque está sobrevivendo. São os indígenas, os quilombolas, os povos da floresta, de uma forma geral. Eles têm, então, acesso a algumas áreas de proteção ambiental para o desenvolvimento sustentável.
É isso aí, galera. Espero ter contribuído aí seu conhecimento e até a próxima.